Uma sugestão para vocês. Peraí que tem alguém pedindo para entrar, peraí. Uma sugestão para vocês, ó, que vão apresentar seminários, é vocês utilizarem slide, tá vendo? Vocês podem fazer. Não, mas você aprende. Não, gente, esse slide aqui não tem segredo nenhum, vocês vão ver, ó. Isso aqui é um fundo que eu peguei no próprio Google, né? Coloquei, escrevi com letra grande e todas as lâminas, vocês vão ver que são fotos que eu tirei do próprio livro de vocês. Eu fiz um slide bem simples para vocês verem que isso pode ser utilizado na apresentação, tá? Assim você não precisa se preocupar com a sua imagem, né? Com o seu rosto, né? Você pode apresentar só o slide. Então, hoje, a nossa aula de artes, ele vai ser mais ou menos isso. Uma troca de figurinhas. Eu estou aprendendo a utilizar o Google Meet e dando uma sugestão de como vocês podem apresentar aí os seminários também, tá? Lembrando que se... É horrível. É horrível. Você pode fazer também, por exemplo... Você que tem habilidade com desenhos, né? Minha filha está fazendo os slides dela para os trabalhos desse jeito. Ela está fazendo os desenhos, tira uma foto. Faz outro desenho, tira outra foto, né? E depois você vai passando como se fosse a imagem do álbum, né? Do álbum de fotos do celular. Não precisa nem de slide. E é assim, geralmente, que eu faço aqueles vídeos que não são muito bem elaborados, que eu faço quando falta internet ou algum imprevisto acontece, que eu uso aquele aplicativo que o Cauãzinho me indicou, o Mobzen, né? Eu tiro todas as fotos, mando tudo pro WhatsApp e vou passando com o dedo e a tela do celular vai sendo gravada. Vocês podem fazer assim também. É uma coisa bem precária, mas funciona, né? Então, por exemplo... Oi, diga. Sim. Sim, se acontecer algum imprevisto, a gente tem que estar preparado para isso, né? Se acontecer qualquer imprevisto, a gente tem que armazenar ou agendar um outro dia para ela. Lu, é Luana que tá falando? Oi. Diga. Sim, deve ser internet, né? A internet hoje não tá bem aqui, viu, gente? Se tiver travando aí... Será que é por conta do microfone desse celular aqui? Peraí. E agora? Bem. Agora ficou melhor? Não, tá de boa. Não, Agora tava tá sempre melhor. de boa. Ficou melhor agora? Pra mim tava normal. Pronto. É por causa do microfone e do fone, né? Aí eu desconectei agora, eu acho que agora ficou melhor. Vocês estão ouvindo bem? Eu tô agora. Beleza. Então, essa imagem que eu capturei para vocês agora é lá da página 19 do livro de artes. A gente vai ver agora alguns conceitos de imagem que a gente nunca estudou, né? O Cauãzinho tá aí? Cauãzinho, você tá aí? Cauãzinho. Família acabou de sair. Cauã, você tá aí entre nós? Entrou de novo. Pronto. Entrou agora? Cauãzinho, você tá aí? Diga eu tô aqui, menino. Tô aqui. Pronto. Eita, vozão! O que você tá fazendo? Comendo pipoca. Que voz Ele grossa. tá voz de homem agora, tá com voz de homem. Olha Tá aí. parecendo o jubileu do pica-pau. Tá bom, entendi a referência. Então vamos lá. Aqui na nossa aula de artes, a gente vai ver hoje sobre diferentes categorias de imagem, né? Conceitos que a gente utiliza para dar nome, né, a estilos que são utilizados, né, em maneira geral na arte, tanto em pintura quanto em escultura, tá? Então a gente vai dizer que os artistas se utilizam dessas informações para expressar aí suas ideias, opiniões, de maneira organizada ou não tão organizada assim, tá? Então, o desenvolvimento do processo criativo depende do aperfeiçoamento da leitura da imagem. Então, para a gente poder interpretar bem o que o artista está querendo passar, a gente tem que primeiro entender qual o conceito de imagem ele está utilizando. Então, a gente vai começar observando aqui alguns. Esse conceito chama-se clareza, né?
Geralmente a gente vai caracterizar por uma obra que vai apresentar equilíbrio, né, entre as imagens, e a gente vai poder observar isso nas esculturas gregas, por exemplo. Eu trouxe aqui um outro exemplo para vocês, ó. Esses aqui são todos exemplos de clareza. Então, o que é clareza? É quando tem harmonia nas imagens. Você não fica com aquela sensação de bagunça, tá? Geralmente a imagem pode ser bem simples ou ela pode ser complexa, mas a visualização vai ser organizada. Você olha e identifica exatamente o que você está enxergando, certo? A próxima é simplicidade. Oi. Oi. Ah, não, tia. Eu tava falando com o meu cachorro. Ai, tá bom então. O próximo conceito é simplicidade. Em homenagem à Raíssa, a gente pegou aí Tarsila do Amaral. Tarsila do Amaral. E a gente vai ver aí Tudo formas. Essa mulher é uma Raíssa, né? É uma forma fácil de ser assimilada e fácil de ser compreendida, né? Você olha aqui, ó, os quadrinhos de Tarsila do Amaral, parece um quadrinho feito por uma criança, né? Então Bonito, né? muito, muito bonito. Criança, vocês estão vendo aí, gente? É. Eu criança não deve nada disso aí, não. Não, é isso. Então, aqui, ó, a gente vai ver que simplicidade são imagens que elas vão ter aí uma fácil assimilação, né? Onde você não vai ter muita complicação, não tem muitas linhas, não tem muitos elementos, né? Ela é bem organizada e facilmente Não é muito identificada. chamativo, né, tia? Não tem muita informação, não. Se você for parar para ver, simplicidade era o conceito utilizado pelos alunos lá da escola Bauhaus, que a gente estudou no ano passado, se eu não me engano, né? Tudo Essa tinha que mesa ser aí o mais clean simples, pra mim é um possível. negócio mó complicado. Por que é complicado? É simples, Olha ó. essa mesa com essa cadeira. simples. Rapaz, mano, isso é simples. A ideia é de simplicidade. Aí pra fazer tudo, pra fazer assim. Você formou aí uma cadeira e uma mesa com apenas uma espécie de uma linha, vamos dizer assim, né? Uma linha simples. Mas pra mim eu acho isso complexo. Porque imagina você construir um negócio desse. Pois é, mas mais complexo eram os móveis feitos, por exemplo, na época da colonização daqui do Portugal, né, aqui no Brasil, onde as mesas elas eram todas entalhadas em madeira maciça, com aqueles detalhes, um monte de decoro, né? Essa aí é mais clean, né, mais lisa. A gente vê agora na página 20, Entendi. minimalismo, né? Minimalismo apresenta o mínimo de unidades ou elementos informacionais, preservando apenas o essencial, ou seja, você vai ver o minimalismo geralmente em ícones, ou em placa, ou em logomarca, certo? Que nem a gente está vendo aqui, ó. Esse é o conceito de minimalidade, tá? Então, todas as logomarcas, para serem bem conhecidas, para serem bem famosas, geralmente vão utilizar aí o conceito de minimalismo, né? Economia de ideias, mas que traz uma rápida assimilação, certo? Olha o Darth Vader lá no canto. Tá vendo? O que tá escrito aqui? Não use a força? Deve ser, né? Não use a força. Eu acho que é isso. Aqui na página 20 ainda, tem um artista muito conhecido, que é o Alfredo Volpi, que ele nasceu na Itália e veio para o Brasil com a família quando ele tinha 1 ano e meio de idade. Por isso que a obra do Volpi é considerada brasileira. Ele trabalhou como marceneiro, entalhador, encanador, e em 1911 ele se tornou aí um pintor decorador muito famoso, e ele começou a pintar sobre madeira, sobre tela, e aí ele acompanhou esse crescimento das obras artísticas no Brasil nesse período aí que era muito pequeno, muito pouco, muito ralo ainda o conceito artístico no Brasil. Ele começou a trazer essa identidade brasileira. E ele começava fazendo o quê? Desenhozinhos simples, de igrejinhas, de festa, de bandeirinha. É o Volpi que traz esse conceito, né, de minimalismo pra gente, que foi esse quadrinho aqui que ele fez, ó. Deixa eu voltar aqui, cadê? Aqui, ó. Esse é o quadro do Volpi, né? É muito famoso. E na década de 40, ele produziu algumas obras figurativas, né? E a partir de 1950, as obras dele aderiram ao conceito que é chamado de concretismo, que é um movimento que surgiu aí
no período de 1950, que defendia a incorporação dos processos matemáticos à arte. Então, o artista plástico geralmente deveria ser especificamente concretista, né? Dentro da pintura, utilizando várias cores, várias figuras geométricas, né? E ele aderiu a isso daí mais pra frente. Esse é complexo aqui, Davi. Esse é complexo. E bonito também, hein, gente? Ah, entendi. O dragão chinês, né? Ele vai utilizar vários detalhes, várias cores para expressar e ressaltar aí todos os aspectos, muito provavelmente de um povo, de uma civilização, né? Então a complexidade visual vai caracterizar aí pela presença de muitas unidades formais. Então você pode perceber que tem vários tons de cores, tem vários tons de flores, tem várias figuras geométricas e geralmente não parece aquele dragão de um desenho do Pica-Pau que saía fogo pela boca? Lembra? É sim, é verdade, parece mesmo. Não é? Pois é. Tá na página 21 do livro de vocês. Inspirado. Hein? Mas vai dar certo. Então tá aqui, ó, outro conceito de complexidade, tá vendo? Outros desenhos, outros detalhes. Então a gente chama isso de complexidade visual. Você consegue observar uma imagem, mas ela tem várias imagens embutidas, várias cores, né, dando um tom realmente de mais trabalho na obra, na peça. Aqui a gente tem profusão, também na página 21. E a característica da profusão é ter vários elementos, né? Mas a gente tem uma unidade de informação muito grande também. Geralmente a gente tem uma riqueza muito grande de adornos, né? A gente vai ver essa exploração aqui da profusão, do conceito de profusão, no estilo gótico e no estilo barroco, que é aquele que veio logo depois do Renascimento, né? Então vocês vão ver aí, ó, esses detalhes, principalmente aí nas abóbadas, né, das estruturas. Então você vai ver que ele é ligado ao poder, à riqueza, né? Ele está associado justamente a esse fator. Muita riqueza, muito requinte e muito detalhe, certo? A gente tem aqui a exageração. Eu gostei desse exagerado aí, eu gostei. Vai trazer aí uma expressiva imagem, onde você vai ter vários elementos em cores e formas diferentes. Tudo para chamar a atenção do apreciador, ou no caso da pessoa que observa. Você vai encontrar isso daí na página 22 do seu livro, tá? E aqui tem outros conceitos, né? Então, para chamar a atenção da pessoa, do espectador, do admirador, a exageração vai fazer aí essa amplificação do foco, né? Vai atrair o elemento do foco. Geralmente, quem usa a exageração? O funk usa a exageração, né? Se você for olhar aí... Eu não sei se eu posso dizer Luísa Sonza é funk. Não é, gente? É sim. Então, Luísa Sonza, Pablo Não Vittar... é música, não é música. É sim, Luísa Sonza é pop. Eles vão utilizar... É o recurso que eles vão utilizar é a exageração para chamar a atenção do público, certo? Tanto na maquiagem, quanto na roupa, figurino, cabelo, nas letras das músicas, né? Então a gente usa a exageração como expressão visual de atrair o público através do quê? Da amplificação da imagem. De diversas maneiras é possível utilizar isso daí também nos cinemas, né? Mas geralmente a gente usa muito na questão visual de música. A gente também tem o arredondamento, que vai apresentar aí uma suavidade, né? Uma maciez como a gente pode dizer, nos cantos da imagem, né? Então geralmente você vai poder ver aí uma imagem um pouco mais sinuosa, né? Então aqui você vê que é um cavalo, né? É um cavalinho, uma escultura de um cavalinho, mas você não tem ali uma continuidade no olhar. Você percebe que ela tem ali uma interrupção, né? Ela tem ali como eu posso dizer? Uma atenuância, ela fica mais suave, ela fica mais macia na visão, né? E a gente tem aqui outros exemplos de arredondamento, né? Olha lá, ali é um cabo USB ou é um pendrive com esse arredondamento. O mouse da gente ultimamente é assim. Você sabia que os primeiros mouses não eram arredondados desse jeito? Nem as caixinhas de som JBL não eram assim, arredondadinha. Antigamente,
O padrão de beleza das caixas de som era aquelas quadradonas, né? E grandonas, quanto maiores, mais quadradas, melhores. Agora não, agora com... A minha avó tem uma pequenininha bem quadrada. Agora a tendência é arredondar, né? Isso dá uma clara ideia ali de delicado, né? De delicadeza, né? E dá também a ideia de tranquilidade, psicologicamente falando, né? Quando a gente fala de arte, a gente também está falando sobre uma percepção do nosso psíquico, do nosso psique, né? Quem trouxe esse tipo de ideia na época do surrealismo foi o pai da psicanálise, que era o Freud, né? O Sigmund Freud. O Freud, ele trazia a ideia de a captação visual, ela poderia influenciar na manifestação dos sonhos. E aí, produção, beleza? Fala oi, pessoal do 9º ano. Oh, pronto. É a produção, viu? A produção tá aqui. É a produtora. Todo mundo dando oi pra você, Nana. Fala oi. Oi, pessoal. Onde você vai bonito assim, bebê? Onde é que você vai? Ah, tá. Cuidado, viu? Precisa do meu celular pra ligar pra ela? Por quê? O seu tá o quê? Oxente, pega aqui, bichinha. Tome. Liga aqui, ligue. Peraí, deixa eu botar aqui pra ligar. Toma. Cacildinha, mulher. Cacildinha, mulher. Ligue lá, mulher. Pronto. Você tá falando com os povos do YouTube? Não, eu tô falando com os alunos do 9º ano. E você tá aqui falando comigo também. Falando sobre transparência sensorial. Eu tava falando do Freud, né? Ó, eu cortando a aula. O Freud dizia que quando você capta uma imagem com uma maior percepção, ela vai ser armazenada no seu subconsciente e no seu inconsciente. Isso pode gerar ali uma manifestação de sonhos. Por isso que o surrealismo, ele misturava aquilo que era real com aquilo que era fantástico, né? E a gente utiliza também esses recursos, esses conceitos sensoriais que a gente está falando aqui para vocês, para a confecção dessas obras. No caso aqui do transparência sensorial, você tem a nítida impressão de que o que você está vendo é transparente, mas nada mais é do que uma ilusão óptica, certo? Então você vai pegar aí recursos gráficos e visuais, você pode utilizar até a computação gráfica, por exemplo, né? Para você poder produzir esse tipo de imagem. Isso aqui, como vocês podem ver, é uma tela, é uma pintura, mas ela pode ser utilizada. A transparência sensorial, ela também vai ser utilizada pelos surrealistas, como eu estava falando aí para vocês. Então aqui é um quadro que foi pintado para trazer essa ilusão. Ok. Pode ir. Beijo. Vem aqui, pode dar beijo aqui. Vem aqui. Pode vir aqui, bichinha. Mas rapaz. Quê? Vai atrapalhar, não. Vem aqui me dar um beijo. Atrapalhar, não. Vem cá. Você não vai ver ninguém, ó. Você não vai ver ninguém. Tá todo mundo escondido, você não vai ver ninguém. Tá vendo? Tá bom? Dá beijo. Tchau, vai com Deus. E não chegue tarde. Ficou não. Não chegue tarde que nem ontem não, viu? Tá bom. Tá bom? Você liga pra tia Lu, né? Ligo, senão eu vou pegar você pelos cabelos. Você liga quando der 9 horas. Tá bom. Continuando então. A transparência sensorial também, nesse caso, ela traz uma sensação de proximidade com a realidade. Então, no caso, o Freud, ele utilizava a ideia da transparência sensorial para poder motivar sonhos nas pessoas e esses sonhos serem... Esse vaso de vidro é uma foto? Oi? Esse vaso de vidro é uma foto? É uma foto, né? Ah, é uma se fosse uma pintura. Bem bonita, né? Mas é uma foto. E se fosse uma pintura, eu ia falar, o cara é fera, velho. Mas é uma foto. Se fosse uma imagem pintada, eu acredito que não é, essa não é, mas tem uma imagem pintada que parece muito com uma real, né? Que é aquele estilo que a gente viu, que era... Esqueci agora o nome dele. Alguém lembra o nome daquele estilo que parece tudo verdade? Aquele que era cheio de pontinho? Não, aquele é pontilhismo. Isso, hiperrealismo. Isso mesmo, hiperrealismo. Que é aquele que as pessoas pintam, desenham, né? Mas parece uma imagem verdadeira, né? Então, a transparência sensorial, ela vai trazer pra gente aí uma proximidade com o objeto que está sendo mostrado. No caso, a gente conseguindo enxergar a parte interna do vaso,
já nos dá uma sensação de transparência. E isso no nosso subconsciente fica marcado a ideia de verdade, de realidade, de algo que está acontecendo aqui agora, nesse momento. Isso guardado no nosso inconsciente, a gente consegue botar para fora depois nas manifestações artísticas. Aqui a gente tem a ideia de sequencialidade, que é uma técnica que é utilizada através da repetição, que é a mesma técnica que a gente viu na aula passada, né? Quando a gente vai repetir elementos que são iguais. Só que aqui, no caso de uma escada que ela é feita em espiral, ela dá a ideia de ritmo, de continuidade à sua visão. Parece que a escada continua e continua e continua e continua por conta do espiral, né? Então ele vai trazer uma ideia de organização, de unidade na nossa mente. E a gente consegue ter um raciocínio lógico. A gente consegue ver profundidade, continuidade e ritmo. Você está vendo aí as pessoas paradinhas na imagem, mas na sua mente você sabe que elas estão descendo, né? Então é isso que significa o ritmo. E aqui a gente tem outra ideia de sequencialidade. Ó, a gente pode ter a repetição, né, organizada das mesmas imagens, produzindo aí o ar, né, a ideia de sequências. Aqui a gente tem ambiguidade, que é a organização geométrica de formas com a finalidade de suscitar diferentes interpretações. A ambiguidade é utilizada para alternância de imagens, tá? A gente também viu isso na aula passada. Você pode perceber que a gente tem aqui, eu acho que são calangos, né? Calangos vermelhos, brancos e pretos. Eles se repetem. A gente poderia dizer que era uma sequência? Não, porque tem cores diferentes. Então a gente diz que é a ambiguidade, mas a gente tem a alternância deles. O vermelho alterna com o preto, que alterna com o branco, que alterna com o vermelho e assim por diante, tá? A gente vê muito isso aqui nas obras holandesas. A gente tem aqui o Maurits Cornelis Escher para poder destacar para vocês. Então, essa daqui também é uma ideia de ambiguidade, tá vendo? Você vai ter aí, você não sabe se você tem uma imagem só de uma mulher, se são duas mulheres, uma olhando de frente para a outra, né? Então você tem aí diversas interpretações daquilo que é visto, né? Você não sabe se é uma mulher só que está escondida atrás de alguma coisa, se são duas, uma olhando de frente para a outra. E aqui nessa imagem aqui à esquerda, eu vejo nitidamente o rosto de um homem. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele é treinado para você enxergar rostos, né, nos ambientes. Então também aqui, dá para ver o rosto. Exatamente. Eu não sei se é bem, acho que é a roupa da menina que forma o nariz, a saia dela que forma a boca, né? Então, aquele galho lá no meio da saia dela forma a boca. Isso. Então a gente tem aqui uma ambiguidade. Quando você pega, né, elementos que automaticamente são vistos diferentemente sendo separados, mas juntos numa imagem, traz uma interpretação do objeto que você está vendo. Aqui a gente está vendo espontaneidade e aleatoriedade, AV, né, na página 24 do livro. Espontaneidade é uma técnica que não apresenta nenhum tipo de planejamento. É uma obra abstrata, certo? O abstracionismo utiliza da espontaneidade. Você faz o que você quiser fazer na hora que você quiser fazer. Eu acompanho muitos canais no YouTube de espontaneidade, de arte abstrata, e geralmente os artistas eles se utilizam de várias cores, de pinceladas, e joga tinta para lá, joga tinta para cá, formam uma tela, mas ela sempre tem um objetivo, uma profusão, né? Na aleatoriedade, essa daqui está mais voltada aí para o abstracionismo mais organizado que a gente viu do Kandinsky, né? O Kandinsky ele tem uma organização aleatória mais do que espontânea. Então a gente vê a disposição das unidades, os elementos mais organizados, um esquema rítmico, né? Não tem uma sequência, mas tem, por exemplo, ali uma escala de cores. Ele organizou bem diferente da primeira, mas você percebe que são estilos diferentes. O espontâneo faz sem nenhum planejamento. O aleatório tem uma organização, certo? Então a gente vê aqui, ó, mais um exemplo de espontaneidade, né? Não é nada premeditado, você faz aquilo que vem na sua mente, no seu intelecto. Aqui é a aleatoriedade. Essa técnica faz com que os elementos fiquem expostos, né, de uma maneira sequencial. Então, tem que ter aqui uma organização.
A sobreposição é uma organização visual, onde você vai colocar uma imagem sobreposta à outra, certo? Então, a gente faz muito isso no Paint. O recurso visual do Paint, que a gente brinca de vez em quando no computador, né? Nada mais é do que isso daí. Você vai colocar uma imagem em cima da outra, formando uma nova imagem, uma nova organização visual. Então, você vai colocando uma em cima da outra, uma em cima da outra. Quando a gente faz, por exemplo, uma imagem e coloca no WhatsApp, a gente edita com os recursos do WhatsApp. A gente coloca aquela setinha, um quadradinho, um coraçãozinho. A gente está fazendo uma sobreposição. É uma foto que está ali por baixo e você coloca vários outros elementos em cima dessa imagem. Então, você está fazendo uma organização visual sobreposta. Aqui é a fragmentação, né? Mais uma vez, Tarsila do Amaral, onde a gente vai ver que os elementos, eles mantêm uma relação entre si, certo? Geralmente as cores vão ser harmoniosas, mas a gente consegue ter uma sensação e uma dinâmica daquilo que a gente consegue observar. Então, no caso da Tarsila, ela sempre utiliza os mesmos elementos e sempre você consegue ver aí as fases dessa tela. Você vê a primeira fase, a segunda fase, a terceira fase, o fundo. Então, isso é uma fragmentação. Ela consegue, através de formas geométricas, cores que se combinam, trazer para você uma ideia ali de decomposição das unidades. Você consegue ver tudo junto na tela, mas ao mesmo tempo tudo separado na tela. E aqui a gente tem outra ideia de fragmentação. Tá vendo? A gente consegue observar aí, através de outras expressões, as decomposições das unidades, né? A gente consegue ver elas separadas, porém todas juntas dentro da mesma composição. A gente tem também distorção, na página 25. A distorção são essas linhas curvas, que a gente chama de efeitos plásticos, né? Como a gente está vendo aí o quadro Grito do Munch, né? A gente vê todas as linhas mais expressivas do quadro sendo linhas curvas, né? E esse quadro me deixou até um pouco cabreiro esses dias, porque o quadro original, ele está exposto lá na Noruega, né, na capital da Noruega, no Museu Nacional, e ele está ficando mais claro. Eu acho que a exposição à luz, né, está deixando ele com a perda dessas partes alaranjadas. Ele está perdendo a originalidade do quadro. E a gente tem, acho que por último... Não, por penúltimo, a distorção. A distorção é caracterizada pela formação, pela mudanças dos sentidos aí, né? A gente vê essas linhas curvas. A gente entende que seria algo, né, normalmente reto, mas aí essa distorção é como se fosse uma fotografia feita com aquela lente olho de peixe, né? Deixa tudo um pouco mais versátil, um pouco mais atenuante. E eu acho que a gente chegou na última. Chegamos, que é a difusidade, né? A difusidade é um conceito que vai expressar aí a diluição, falta de precisão. Não tem calor, não tem ilusão, sabe? Geralmente a gente usa cores frias, não tem linhas, né? Geralmente são assim, as escalas das cores, elas vão sendo da mais clara para mais escura, sendo colocadas aí decompostas no quadro, certo? E eu tenho uma proposta de atividade para vocês fazerem. Agora eu não sei se vocês vão gostar, né? Aqui, nessa página, está dizendo que a gente pode fazer uma colagem com elementos que vão expressar aí a agitação da vida contemporânea. Se bem que a gente está em quarentena, a gente não está vivendo muita agitação ultimamente. Então a gente pode trocar o tema. A gente vai fazer uma colagem baseada no dia a dia da quarentena, certo? Para isso, você pode pegar uma ou duas categorias conceituais e fazer duas colagens diferentes, tá? As mais simples que a gente tem aqui, que dá para fazer a colagem, é a sobreposição, é uma das mais simples, mas a sequencialidade também é bem legal de fazer. Se você quiser fazer transparência sensorial, um desenho, não importa, você pode fazer uma ou duas categorias conceituais aí da imagem, utilizando aí revista, jornal, os livros antigos, né, da escola, e faz aí uma atividade bem legal. Não precisa ser nada muito grande, tá? Pode ser algo menor, mas é interessante você escolher dois conceitos
né? Para você poder aí testar o seu conhecimento e ver como é que você poderia fazer. Lembrando que se você fizer essa atividade, o interessante é que você guarde, porque vai que você tem que apresentar um seminário com esse conteúdo, você já tem o material já produzido. Não jogue fora, tá? Vamos terminar falando sobre arte digital, né? Arte digital hoje, que a gente chama de anime ou anime, né? Eu prefiro anime. Eu recomendo esse filme, é muito bom. Esse filme é A Viagem de Chihiro, é isso? É. Eu nunca assisti. Recomendo, tem na Netflix, tá? É muito bom. Tem? Pronto. O Robson é viciado em anime. Se você sentar com ele, ele só vai conversar com você sobre isso. Né? Eu não sei O muito. Robson gosta de blues. Muito. Ele assiste todo santo dia. Ele passa horas assistindo É anime. bom. Ele é muito assim, sabe? Fascinado por anime. Então, a pintura digital, ela é uma criação ou uma recriação de uma imagem, certo? Hoje a gente utiliza recursos tecnológicos. A gente usa computador, a gente usa vários recursos. Mas a gente pode utilizar também uma gravura, né? Que era ultimamente a antiga animação, né? Que a gente falava tanto, né? Hoje é o anime, porque tem vários softwares que são preparados para fazer a arte digital. E ela iniciou aí na década de 60 e ela teve o boom, né? A explosão, né? A divulgação global a partir de 1970. Eu assisti, né? Animes muito fantásticos. Os meus favoritos, vocês nunca ouviram falar, são as Guerreiras Mágicas de Heart. Vocês nunca assistiram. Só tem 2 temporadas, eu assisti elas umas 20 vezes. Pra mim são Eu já as ouvi melhores. falar. Eu gosto demais. Eu gosto demais. Depois das Guerreiras Mágicas, eu acho que eu assisti Sakura Card Captors. E só, não tive mais tempo pra assistir. O que eu tô querendo assistir agora é os Cavaleiros do Zodíaco, mas tá difícil, né? O tempo não tá deixando eu assistir. Eu tô doido pra assistir os Cavaleiros do Zodíaco e não consigo, né? Mas é isso, os artistas, eles vão explorar os recursos digitais, efeitos digitais, a partir das obras que antes eram desenhos, né? Eram os mangás, né? E agora eles colocam o quê? Eles colocam movimento nos mangás e se tornam aí animes que a gente conceitua como arte digital, né? Para curiosidades, né? Muita coisa mudou desde a programação da TV até a primeira transmissão, que primeiramente foi feita em preto e branco aqui no Brasil, né, em 1926, chegando no Brasil em 1948, sendo que a primeira transmissão, isso é uma disparidade muito grande, a primeira transmissão televisiva no Brasil aconteceu em 1948, mas somente em 1950 é que o televisor se tornou um artigo fácil de conseguir, né? Não era todo mundo que tinha. Oi? Uma pergunta. Diga. No tempo em que começou a fazer os episódios do Chaves, já tinha lançado a televisão em cores? Sim. O Chaves é de 1970. A televisão em cores, ela foi lançada aqui no Brasil em 1960, se eu não me engano. Eu não sou dessa época, tô só avisando, tá? Eu nasci em 82, né? Na minha época já tinha televisão colorida, tá? Eu peguei tanto a televisão preta e branca como a colorida. Eu tinha uma preta e branca no meu quarto, a da sala era colorida. E não tinha controle remoto, você tinha que levantar e ir lá, ou então tacar o pé no botão, se você tinha preguiça de ir lá trocar o canal. E a vinheta, por exemplo, ela também passou por várias transformações. Vinheta é a abertura dos programas, né? E ela tem também esses conceitos, ela obedece esses conceitos. E eu queria fazer aqui um teste com vocês. Um aluno do 7º ano fez uma introdução de uma vinheta para eu colocar nos vídeos no YouTube. E eu quero apresentar para vocês aqui agora. Só que eu queria que vocês me dissessem qual o conceito que vocês conseguem observar nessa vinheta. Então eu vou sair aqui, ó. Está meio lag. Vocês viram? Ficou legalzinho. Vou passar de novo, ó. Vocês viram? Foi um aluno do 7º ano que fez isso pra mim. Vocês ouviram? Distorção, sobreposição, aleatoriedade, espontaneidade, ambiguidade. Hã? Eu acho
acho que foi sobreposição. Você acha que ele usou o quê? Ó? A gente viu clareza. Acho que não é clareza, né? Simplicidade, também não. Ah, entra nesse X aí que você tá falando? Será que ele usou minimalismo? Não. Não. Será que ele usou complexidade? Não, né? Não tá tão complexo assim, né? Não. Profusão também não, né? Exageração? Não. 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 Arredondamento? Não. Não. Transparência? Não, né? Será que ele usou sequencialidade? Talvez. Não. Talvez, né? Tinha uns espirais ali, né? Os espirais. Ambiguidade? Não. Aleatoriedade ou espontaneidade? Não. 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 Será que ele usou sobreposição? Sim. É, a maioria de vocês decidiu pela sobreposição. Fragmentação, não. Distorção, talvez? Não, né? Acho que mais sobreposição, né? Pois é. Aí quando ele lançou, quando ele mandou pra mim essa intro, eu utilizei ontem pela primeira vez na introdução de um vídeo do 7º ano, né? Eu vou fazer outras intros, mas é porque ele fez com tanto carinho e eu quis aproveitar aquilo que ele fez. Então tá aí. Qual que é a atividade? Deixa eu ver se aqui eu coloquei. Não coloquei, né, a atividade aqui pra vocês. Mas aí na página 26, se você tiver com o seu livro de artes aí, tem uma atividade que vocês vão poder fazer mais à frente, tá? Seria pra gente fazer uma vinheta, só que a gente não vai fazer agora, tá? Mas a ideia era a gente fazer uma vinheta do grupo. Se essas páginas aqui estiverem para o seminário, aí a gente vai poder fazer essa atividade para o seminário, tá? Mas por enquanto não é atividade de casa, tá? Nem de sala, tá certo? Agora são 4h07 da tarde, a gente vai sair aqui do Google Meet, tá bom? E a gente vai lá para nossa live de geografia no YouTube, beleza? Todo mundo tá comigo? Então, beleza. Então eu vou me despedir aqui. Vou me despedir aqui de vocês. Um beijão para vocês. Eu aguardo vocês lá no YouTube, para nossa aula de geografia, que já tá tudo preparado. Belezinha?